Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com vocês de novo com mais uma aula e junto com o professor Ricardo de literatura. Nós vamos ver a importância que existe de você se ligar e relacionar a literatura com a história. Ricardo, o que nós vamos ver hoje? Hoje, Marquinhos, a gente vai ver uma relação direta entre o século XVIII e a manifestação na literatura por meio do arcadismo. E então agora eu vou deixar com você, perfeito? Daqui a pouco a gente entra de novo para conversar e trocar uma ideia. Isso, mas não vai longe que eu fico com saudade. Opa, pode entendeu? deixar. Daqui a pouco eu dou um salto aí, beleza? Valeu, galera! Pessoal, então a história nesse período, ela vai falar sobre a questão aqui do século XVIII, de dois momentos importantes que nós temos que analisar desse período. Na França, o Iluminismo, e na Inglaterra, a Revolução Industrial. Para nós, a Revolução Industrial é o foco, porque o arcadismo tem uma relação direta com a questão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe para a Inglaterra uma transformação econômica, mas isso causou também uma série de impactos sociais e até mesmo ambientais. A primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que no processo de formação da indústria na Inglaterra, vai ser criada uma lei chamada de Enclosure Act. Essa lei, o Enclosure Act, é a lei dos cercamentos. O que foi isso? Romperam com elementos feudais, caras que estavam no campo com a sua família desde a época do feudo, e que não tinham a propriedade comprada realmente da terra. Então eles são expulsos dessa área, e a partir desse momento ocorre o que nós chamamos de êxodo rural, que vocês estudam também em geografia, que é a expulsão das pessoas do campo para a cidade. O problema é que a cidade despreparada vai sofrer com uma macrocefalia, ou seja, ela vai inchar, ela vai ficar numa situação extremamente delicada. Por isso, a cidade não suporta essas pessoas que acabam morando em bairros operários, pobres, fétidos. Então esse pessoal vai viver em uma área, gente, que é uma área que tem doença, que é uma área que tem violência, é uma área que é extremamente delicada. Então não é muito legal morar numa área dessa forma, né, que não tem essa estruturação. Acontece que, além disso, as pessoas trabalham nas fábricas, recebem apenas a hora de trabalho baixinho e são explorados mesmo pelo patrão. Acontece que o resultado final que nós temos de tudo isso é que a Inglaterra prospera economicamente, mas vai gerar também, além desses problemas sociais, impactos ambientais, como desmatamento para poder pegar tanto a área de pastos e também para poder fazer a mineração e a própria poluição do ar, por causa da fumaça das máquinas e também das chaminés, lenha e carvão mineral, do solo com lixo e até mesmo o esgoto, reflexo da urbanização. Agora pensa, viver nesse momento, uma pessoa nessa situação, como você fica? Então as pessoas nesse período que estão vivenciando isso, sofrendo isso, vão acabar sendo retratadas e apreendidas em seus sentimentos por alguns poetas, por alguns elementos da literatura, que o Ricardo vai trabalhar e vai falar agora para vocês. Obrigado, Marquinhos, você falou muito bem, colocou muito bem toda a situação. E olha que coisa interessante, ele mostra muito bem como a relação da história e a literatura são muito intrínsecas, estão extremamente, intimamente ligadas. Com todo esse desenvolvimento tecnológico, essa condição de industrialização, esse homem, esse poeta, ele vai desejar de alguma forma fugir da cidade para o campo. Só que isso não vai se concretizar fisicamente. Vai fazer com que o sentimento acumulado de tristeza diante desse cenário todo se manifeste na literatura. De que forma? Com estilo arcade, ou seja, com o arcadismo ou o neoclassicismo. Então nós temos nesse instante alguns conceitos que são importantíssimos. Por exemplo, nós temos o conceito de fugere urbem. O que seria isso? Na literatura seria o ato de fugir da cidade e ir para o campo. Fugir da cidade, do ambiente urbano, procurando, principalmente por meios literários, um lugar que fosse muito agradável para ele viver, ou seja, um locus amenus, um lugar ameno. E diante desse cenário paradisíaco que seria o campo, mas lembre, é um lugar utópico, um lugar idealizado, um lugar que não existe num plano físico. Eu vou aproveitar a minha vida, ou seja, o carpe diem, aproveitar o dia, aquele momento, aquele instante. E esse instante literário arcade passa a ser uma ideia. Lembra, se nada disso poderia ser concretizado na questão física, fisicamente eu poderia abarcar o campo, fisicamente poderia ter contato com aquilo que era mais agradável, isso tudo se torna um ideal. É valorizado como um ideal de perfeição a ser atingido, a ser alcançado no universo literário. Por isso mesmo que nós temos nesse instante o conceito de bucolismo, valorizar cada instante da vida simples no campo. Perfeito? Galera,
Então o que a gente mostrou aqui foi que a relação entre literatura e história é muito intrínseca. Então é importante você tomar um cuidado muito especial quando estudar cada uma dessas disciplinas, para conseguir traçar conscientemente, racionalmente, cada uma das relações que são pertinentes para você ter um melhor aproveitamento em cada aula. E vem com a gente, porque a gente Explica mais. Valeu, galera. Brigadão. Valeu.